Pai, pelo Gustavo, obrigado pela tua bondade, que a tua palavra hoje fale profundamente no nosso coração mais uma vez, amém. Amém, graça e paz. Eu quero falar com vocês hoje na continuidade que nós temos aprendido sobre uma igreja madura e outras coisas mais, e hoje eu quero falar sobre isso, o que te impede de amar. Você já parou para pensar no que te impede de amar? Eu e a Mar, nós cuidamos de jovens e adolescentes há bastante tempo, e é muito interessante os jovens solteiros, né? E alguns jovens solteiros, muitas vezes, meninos e meninas vêm atrás da gente e falam: mas não tem jovem na igreja para mim, só tem fora da igreja, não tem gente na igreja para mim, parece que, né, tem a potestade de não ter alguém para mim na igreja. E é engraçado, né, porque às vezes a gente sempre olha para o que falta para os outros e a gente não olha o que nos impede. Hoje eu não vou falar especificamente sobre relacionamento uns aos outros, de namoro, casamento. Eu quero continuar naquilo que nós temos ouvido sobre o relacionamento, amar a Jesus. Mas você já parou para pensar o que pode te impedir de amar? Eu queria que você visse essa imagem aqui, e eu queria que você, alguns já viram isso, mas eu queria saber o que você enxerga quando você olha essa imagem. Quantos conseguem enxergar uma moça, olhando assim, né, para trás, e quantos conseguem enxergar uma velha? Ou quantos não conseguem enxergar absolutamente nada? É um borrão. Quantos enxergam uma moça? Levanta a mão, uma moça. Quantos enxergam uma velha? Ninguém enxerga velha aqui. Quem enxerga velha? Levanta. Vocês não conseguem... O pessoal que está vendo a moça, não consegue ver a velha ainda? Não consegue? Olha o nariz dela aqui, o queixo, a boca. Conseguiram ver? Os olhos aqui, o narigão, o buraco do nariz, a boca, o queixo. Tem um chale aqui na cabeça dela. Não conseguem ainda. Quantos viram a moça e conseguem ver a velha agora? Agora tenta ver de novo a outra. Não é difícil? Às vezes você consegue ver um. Tem gente que vê a moça, mas quando vê a velha não consegue mais ver a moça. Procura na internet depois. Você vai ficar várias horas vendo isso. E você vai, cada coisa, enxergar uma. Mas ó, o que eu quero mostrar isso para vocês? Porque não está funcionando. Nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Há uma marca que será presente no fim dos tempos, que é o engano. Você pode repetir comigo essa palavra? Engano. Colossenses 2:8, o apóstolo Paulo faz esse conselho. Ele fala assim: não permitam que outros escravizem vocês com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Paulo está dizendo: existem coisas que vão se levantar adiante, na frente de vocês, que vão parecer muito com a verdade, mas estão fora de Cristo. Nós temos que viver com sabedoria e aprendendo com a Bíblia, para que não sejamos enganados. Somente a palavra de Deus é a verdade. E hoje, meus irmãos, eu quero aproveitar este culto, eu quero falar um pouco, não sobre o final dos tempos em si, mas sobre como Jesus disse que nós deveríamos estar atentos, quando as coisas se encaminharem para isso. Jesus, em Mateus 24, ele fala algo importante. Talvez você vai ter que me ajudar aí, meu amigo Rafael, beleza? Que não está funcionando direito aqui. Jesus, Mateus 24, ele vai falar sobre alguns sinais que vão anteceder a sua volta. A volta de Cristo não é uma história para dar medo. A volta de Cristo é real e ela irá acontecer. Jesus diz assim: quando Jesus saía da área do templo, a Bíblia diz, e vai dizer as palavras de Jesus em Mateus 24, quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício.
Ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. O templo para os judeus é uma referência do próprio Deus. Quando eles ouvem que aquilo vai ser destruído, isso dá um choque para eles. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos então vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Jesus está falando que conforme for chegando mais perto do fim, esses acontecimentos intervalo entre eles se aproximarão, assim como são com as dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão. Eu quero que você preste atenção nessa parte. Muitos se afastarão de mim e trairão, e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado, a iniquidade aumentará, e o amor de muitos se esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam, e então virá o fim. São palavras de Jesus. Você vê que interessante, no meio onde Jesus está falando sobre os múltiplos sinais que devem ocorrer e que nós devemos estar atentos, no final ele sai das grandes calamidades e das grandes notícias, e ele fala: muitos vão se odiar uns aos outros. Vocês perceberam essa troca no discurso de Jesus? Volta para o versículo anterior, meu amigo, por favor. Ele fala ali: muitos se afastarão de mim. Ele está falando de catástrofes, de calamidades, de coisas grandiosas, mas ele fala: mas espera aí, junto com tudo isso, que são as coisas que todo mundo fala, que o Apocalipse está vindo aí, ele fala: presta atenção, muitos se afastarão de mim, e trairão, e odiarão uns aos outros. Muitos falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. Esses profetas vão surgir dentro da igreja. E eles vão surgir dentro da igreja por quê? Porque tem muitas pessoas que estão se traindo e se odiando. Não surge profeta porque tem uma ideia nova, é porque as pessoas estão em divisão. Aí vai achar um profeta que fala o que quer ouvir. E aí então ele continua, dentro dessa ênfase, ele fala: e o pecado, a iniquidade vai aumentar. E o amor de muitos vai se esfriar. Percebe que o discurso de Jesus, então, sobre o que antecede a sua volta, migra de grandes calamidades para relacionamentos. Para Jesus, gente, a medida, pode colocar o próximo, por favor? Para Jesus, a medida da perseverança e do sucesso é quanto nós amamos a Ele. Ele falou ali: o amor de muitos se esfriará, mas aquele que permanecer, aquele que perseverar no quê? No amor. E o amor a Ele e o amor uns aos outros. A medida para Jesus, que aqueles que vão permanecer, que vão perseverar, é no amor. Jesus disse que entre todas as coisas que acontecerão no intervalo de tempo entre a sua primeira e a segunda vinda, nós temos que ficar atentos ao amor se esfriando. Pois aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. Você percebe que o amor se torna um fator determinante, não só para a nossa vida aqui, mas também para a nossa proteção e no chamado a nós perseverarmos. O amor não é uma opção para o Filho de Deus. Em algum momento, a gente entendeu que crer em Deus é uma coisa e amar a Jesus é outra. Mas eles não são duas coisas diferentes. Não tem como eu crer em Deus e no poder dele e falar: mas eu não amo a Jesus. É impossível.
É impossível crer em Deus e não amar Jesus, não amar o Espírito. Incoerente, não tem sentido algum. Jesus está falando, aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. Portanto, gente, Satanás, que é o nosso grande inimigo e adversário, ele só tem uma estratégia. E essa estratégia, o que eu falei no início, é o engano. Por isso eu quero deixar essa frase para vocês, e nós vamos construir em cima disso e ler alguns textos, em cima do que Jesus falou. Pode ir para o próximo mesmo. Somente o engano pode nos impedir de amar. Você pode repetir essa frase comigo? Somente o engano pode me impedir de amar. Satanás, ele é então o enganador, o acusador. Essa é a grande artimanha dele, é a estratégia. A sua única estratégia é fazer com que a gente duvide das palavras de Deus. Foi assim no Éden, foi assim em todas as outras inserções históricas que nós temos. O diabo, ele quer enganar a ponto de que nós não nos sintamos amados por Deus e desviar a nossa atenção para não amarmos a Jesus e uns aos outros. E ele faz isso com todas as demandas, mas ele usa principalmente a ofensa. Você pode repetir comigo essa palavra, ofensa? A ofensa é a isca de Satanás. Fica lá, um anzolzinho. Aí a gente vem e cosca. Fui pescar com a Olivia esse feriado aí, entrou tão fundo um anzol no peixe, que para tirar tive que enfiar o anzol. Falei, coitado desse peixe, deve estar sofrendo aí. Até nessas coisas Deus fala com a gente, né? Quem morde a ofensa muito forte, é difícil arrancar, machuca. Por quê? Porque às vezes a gente fica tão certos de nós mesmos, e daquilo que nós sentimos, que nós nos enganamos. Jesus torna isso tão sério e tão claro, que o apóstolo João, que é o mesmo que vai ter toda a revelação do livro de Apocalipse, na sua primeira carta e na sua segunda carta, vai falar muito sobre o amor. Mas João, na mesma medida que fala sobre o amor, ele fala também sobre o espírito do anticristo. E o espírito do anticristo, ele opera hoje, no meio, inclusive de nós cristãos, através do engano. Olha o que a palavra diz no texto de 1 João, capítulo 4, versículo de 1 a 3. Amados, não acreditem em todo o espírito, mas ponham-no à prova, para ter a certeza de que o espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim saberemos se eles têm o espírito de Deus. Todo espírito que reconhece a Jesus Cristo, que Jesus Cristo veio em corpo humano, é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece a verdade, mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus, não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo, e de fato já está aqui. Então não estou pregando sobre o Apocalipse hoje, mas eu estou pregando sobre o que João falou lá atrás, de que o espírito do anticristo já está entre nós. João está escrevendo isso para crente ou para não crente? Para quem que ele está escrevendo isso? Para crente. Ele está falando que o espírito do engano, muitas vezes, flui dentro daqueles que creem. O que os falsos profetas vão se levantar e ensinar? A Bíblia fala que vai chegar um tempo onde as pessoas vão ter comichão nos ouvidos. Elas vão querer ouvir aquilo que somente as agrada. Se uma pessoa tem que ouvir algo que somente agrada, é porque ela está ofendida. E o amor esfria. Quantos estão comigo ainda? Está comigo aqui ainda? Por isso que o espírito do anticristo é o espírito do engano.
O anticristo sim será uma pessoa que viverá e será influente entre as nações. A Bíblia fala numa das visões que tem, que ele vai ser um homem que vai se levantar, e ele não vai ser grande famoso, ele vai vir como se de repente, e ele vai enganar muitos, preste atenção, com um falso amor, que vem encoberto de uma falsa paz. Tem aparência de amor, aparência de ser pacífico, mas não é. Ele virá como uma falsa religião, como o texto de Apocalipse diz, que é a meretriz ou a prostituta, que está relatado em Apocalipse 17, que vai pregar a aceitação e o ecumenismo. O que é o ecumenismo? Todos os caminhos levam a Deus. Não importa a quem você ora, a quem você serve, não importa, todos eles vão vir a Deus. O importante é nós respeitarmos uns aos outros. Eu posso respeitar uma pessoa que tem religião diferente de mim? Posso, mas isso não diminui a minha fé em Jesus Cristo. Eu sei quem Ele é. E se me perguntarem qual é a razão da minha esperança, como diz 1 Pedro 3, eu vou dizer, é Jesus Cristo. Mas esta religião, perceba gente, está tudo na Bíblia. Nós não precisamos ser enganados. Mas para isso nós temos que estudar a Bíblia. O anticristo ele opera debaixo de Satanás, através do engano. E o anticristo vai ser nada mais do que um grande enganador. Só que as pessoas o aplaudirão pela enganação. Vão estar tão cegas pelos seus próprios desejos, que o aplaudirão. Uma das características dessa grande religião que vai se levantar no final dos tempos, que é uma característica do anticristo, é que vai parecer respeito, na verdade é assim: ame-se a si mesmo, proteja-se a si mesmo. Tanto que o Apocalipse 17 vai falar várias vezes sobre essa meretriz, e o Apocalipse 17 fala assim: ele vai levar muitos homens e mulheres à imoralidade. O que é a imoralidade? A satisfação própria. A imoralidade nada mais é do que, sendo casado ou não, eu não me importar com o outro desde que eu me satisfaça. É imoral eu me satisfazer em detrimento do outro. Imoralidade não é pornografia só. Imoralidade é eu me satisfazer enquanto o outro sofre. Isso é imoral aos olhos de Deus. E esse é o que vai acontecer, e o anticristo vai organizar isso de uma maneira que todo mundo vai fazer. Alguns estão sofrendo, mas no final eu estou saindo bem. Então a gente faz vista grossa. O espírito do anticristo é o espírito do engano. Ele tem uma marca de amar a si mesmo, de se preocupar consigo mesmo em primeiro lugar. Presta atenção, o diabo não vai ser o centro do anticristo. Ele não vai vir e vai dizer assim: vou colocar uma anteninha aqui, um chifrinho, e vou virar satanista. O espírito do anticristo vem com um culto do eu. Você é mais importante do que ele. O importante é que você se sinta bem. Esse espírito está ou não no meio de nós hoje? E ele é sustentado pela ofensa. Ele é alimentado pela ofensa. Por isso que João lá atrás, numa carta sobre amor, ele começa a falar sobre o espírito do anticristo. Não é interessante? O diabo vai usar o anticristo para receber a adoração que deveria ser dada a Deus. Não dá para a gente ler todos os textos aqui. Mas é muito sério isso, por quê? Porque Jesus falou que nós devemos ficar atentos para não sermos enganados. O espírito do anticristo, ele nos engana, pode pôr o próximo, para que foquemos nas coisas paralelas a Cristo. Por isso que ele é anticristo.
Ele negará tudo que Jesus ensinou e demonstrou. Dúvida do poder de Deus? Acho que isso não é de Deus, não. Dúvida sobre o amor de Deus? Deus não pode amar alguém que comete esse tipo de atrocidade. Dúvida sobre a obra da cruz? Não, Jesus morreu na cruz, é verdade, mas não salvou todos os seus pecados. Você ainda tem que fazer alguma coisa. Mentira sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo só flui em uns e outros não. Isso é engano, amém, gente? É engano. Só somos libertos pela palavra de Deus. O espírito do anticristo, ele vai negar o amor a Deus e o amor uns aos outros. O espírito do anticristo, ele age colocando nós no centro. O que fizeram para mim, o que não fizeram para mim. Porque Deus não fez isso, porque Deus não fez aquilo. Ninguém vê minha dor, ninguém me ajuda, eu não merecia isso, eu. Isso se chama espírito do anticristo. Está acontecendo ou não, gente, no nosso meio? Está ou não? Você é tentado com isso? Além de mim? Alguém mais? Alguém mais? Poucos? Nossa, nós estamos prontos para ser arrebatados. O que está esperando, Jesus? Arrebata nós. Eu sou. Porque na ofensa, na injustiça, nós nos enchemos de quem nós somos e nós só conseguimos rejeitar esse espírito do anticristo na medida que somos cheios do Espírito que é santo. E o Espírito Santo sempre aponta para Cristo. E Jesus falou e nos ensinou que nós devemos morrer para viver. Por isso que eu até falei para o pessoal hoje no curso: morto não tem reputação. Se eu morri com Cristo, falem o que quiser. Eu morri com Cristo. Ele é o justo juiz. Ele vai cuidar. Mas o ofendido não consegue fazer isso. E é aí que esse espírito do anticristo consegue fluir. E entenda, não dentro de nós, mas ele nos leva ao engano. Deixa eu deixar claro aqui. O espírito do anticristo não entra na sua vida e substitui o Espírito Santo. O Espírito de Cristo é uma potestade que nos influencia e nos leva ao engano. E aí no engano nós tomamos decisões deliberadas que nos afastam de Cristo. Olha o texto de 2 Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo vai explicar sobre o retorno de Jesus. Olha o que ele diz, ele fala: caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, a nossa união com Ele, vos suplicamos e pedimos que não permitam que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuída indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já estivesse chegando. Toma cuidado com o pessoal que marca a data, que diz que vai acontecer assim, que tem que tomar o chá do não sei o quê. Toma cuidado, isso é engano. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia Jesus virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que são sinônimos para o anticristo. A apostasia, muitos vão simplesmente abandonar a fé, negar o Espírito. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo, e que se chama de Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Esse é o anticristo. Ele vai negar a autoridade de Deus, vai se posicionar como Deus e vai exigir adoração. E vão ter muitos que vão fazer. Se a minha vida continuar como está, eu posso adorá-lo. Eu te adoro, desde que você não mexa na minha
vida. Este é o espírito do anticristo. E é para isso que nós caminhamos. Para o eu. Para o homem centrado em si mesmo. A continuação do texto diz assim: então será plenamente revelado o perverso. Só que sabe o que vai acontecer com o anticristo, gente? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. E destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Mas o cara está fazendo um esforço, gente, para enganar as pessoas, e quando Jesus vir, ele vai fazer. É poderoso isso ou não? Então, o que isso diz para mim hoje? Que o engano é uma escolha. Porque o Cristo que vai derrotar ele com o sopro da sua boca vive em mim. Então eu só caio no engano se eu quero, eu só mordo a ofensa se eu quero. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas, com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Você quer uma versão mais tradicional, a King James, eu não editei nesse versículo, é uma versão mais tradicional do português, mas eu achei interessante que ele fala isso. Esse anticristo vai vir com poder, sinais e maravilhas ilusórias, ou seja, elas não vão se sustentar, e ele vai vir com artimanhas de engano. É aquilo que é 99% verdade, mas tem 1% de mentira. E conhecereis a verdade nos libertará. Por isso leia a sua Bíblia. E ele está falando, tem muitos que vão ser enganados, que estão perecendo, ou seja, que estão aqui na terra, mas estão morrendo, que não creem, porque esses rejeitaram o amor que os poderia salvar. Você percebe que vão existir pessoas que vão rejeitar o amor. Então, mas isso é para crente? Bom, até onde eu sei, Paulo escreveu essa carta para a igreja de Tessalônica. Ele está dizendo que a apostasia e essa frieza que Jesus falou em Mateus 24 vai chegar a um ponto onde as pessoas vão se recusar a amar. Onde elas vão dizer não à verdade. E gente, antes da gente olhar para o que está acontecendo em Israel, no Hamas, ou na Ucrânia e na Rússia, que parece que eles estão se odiando, a gente tem que olhar para nós. Onde eu deixei de amar? Ou, como eu perguntei no início, o que está me impedindo de amar ao meu próximo e às pessoas? O próximo slide, por favor. Rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Nós cremos aqui na comunidade, gente, que o evangelho precisa ser pregado para que todos possam conhecer a Jesus. Mateus 24, um texto que nós lemos, Jesus vai falar que todos os povos ouvirão sobre ele e então virá o fim. Então nós como igreja temos a responsabilidade de pregar o evangelho a todas as pessoas. Temos que investir em tradução de Bíblia, em Bíblia online. Por quê? Para que vai chegar a internet em lugares mais distantes e as pessoas vão poder receber o download da Bíblia. É maravilhoso essa tecnologia crescendo, que todo mundo vai poder ler uma Bíblia. Mas haverão aqueles que se recusaram a amar e aceitar a verdade. Gustavo, mas amar a quem, Gustavo? Amar o quê? Qual que é a verdade? As pessoas se recusarão a amar a Jesus e a aceitá-lo como Senhor das suas vidas. É fácil amar a Jesus quando Ele me dá o que eu quero. Difícil é participar do sofrimento de Cristo. Sabe, mas nesse mundo não vai ser bom, Deus não liberta, não traz provisão, igual o pastor César falou, traz. Mas isso não ausenta a gente de viver uma vida egoísta. A gente não pode querer viver uma vida egoísta. E a vida egoísta só é sustentada por quem não perdoa.
A marca, eles são as pessoas que vão ser enganadas, elas vão acreditar na mentira de que o meu próprio esforço poderá me garantir uma salvação. Então elas não querem o senhorio. Jesus, eu quero partes de ti, mas eu não quero perdoar. Jesus, eu quero partes de ti, no que diz respeito ao que eu posso receber, mas eu não quero ter que renunciar. O senhorio de Cristo é doutrina básica e essencial para a salvação. Ou Jesus Cristo é Senhor, ou Ele não é Senhor. Não tem meio termo. Por isso que a única ferramenta do diabo de enganação é fazer o quê? Se ocupe de outras coisas menos importantes e esqueça Jesus. É tão sério isso que eu achei essa informação em 15 de março de 1939, a Alemanha nazista invade a Tchecoslováquia, e entrava um carro, dizendo assim, tocando na cidade dominada: não temam, eis que é chegado o Messias, doravante vocês terão paz. Fui atrás, estava lendo isso num livro, falei, não é possível, fui atrás da estrutura de marketing do movimento nazista. Eles colocavam Hitler como Messias. Tem lá, se você jogar na Wikipedia, e tem um outro site que eles indicam a partir da Wikipedia, você tem os posters, aquele negócio de santo, tudo ao redor do Hitler. Nós estamos vindo, te oprimindo, mas nós vamos te dar segurança. Não é isso que você quer? O espírito do anticristo já está. Muitos foram enganados. Foi mais de 100 de pastores alemães que se colocaram ao lado de Hitler, que dizimou milhões e milhões de judeus. Como que alguém que conhece a palavra fica ao lado de um extermínio? Engano. Engano. Por que a gente fica uns contra os outros se nós cremos no mesmo Cristo? Engano. 1 João vai dizer uma coisa importante. O próprio João, que fala do espírito do anticristo, ele vai dizer: não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. De novo ele está falando sobre amor. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho de nossas realizações e bens. Acontece isso ou não, gente? Eu preciso ser reconhecido pelo que fizeram. Eu preciso da imoralidade, do prazer físico, mesmo que isso deprede a visão do outro. Gente, isso é sério. Nós como igreja não podemos tolerar isso, porque isso é obra do engano, que faz com que a gente não flua em conhecer mais ao Pai. A gente não flui no Espírito, não porque o Espírito Santo está numa fase que ele não está derramando dons, é porque nós estamos numa vida egoísta, centrada em nós mesmos. Olha o que ele fala: isso não provém do Pai, mas do mundo, e este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Filhinhos, chegou a hora final, vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. João não desconecta o anticristo do amor, sabe por quê? Porque ele sabe que aqueles que vão ser enganados pelo anticristo, a primeira coisa que eles fazem é deixar de amar, deixar de perdoar. Justiça, 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 nos meus termos. Por isso, que somente o engano do anticristo, que manda a nós amarmos este mundo e a nós mesmos de forma egoísta, pode nos impedir de amar a Jesus e ao próximo. Não se engane, a falta de perdão é um agir maligno. A vitimização é um agir maligno.
Ficar esperando compensação é um agir maligno. Porque nós já fomos perdoados em Cristo Jesus, e por isso nós podemos perdoar uns aos outros. Jesus leva o perdão tão a sério que ele falou, depois da oração, quando ele ensina o Pai Nosso, ele fala: e se vocês não perdoarem, seu Pai que está nos céus não os perdoará. Poxa, sempre me incomodou esse versículo. Mas quando você lê a Bíblia, você fala: não está errado. Jesus não é injusto, porque Ele nos deu tudo o que nós precisamos para uma vida de devoção, de entrega, de relacionamentos. Por isso que Jesus disse que o amor de muitos se esfriará, por causa da iniquidade. Iniquidade é essa palavra do grego, que é porque transgride a lei. O amor vai se esfriar, o amor se esfriará não dos que não creem, mas dos que, conhecendo a Cristo, não se submetem à sua lei, a lei do amor, a lei da nova aliança. Não quero perdoar. E nós tivemos uma palavra essa semana, Camila mandou uma mensagem para nós aqui, nessa madrugada, estava orando pelo culto, e ela escreveu isso: eu creio que o Senhor, tem uma percepção de que o Senhor quer libertar e curar corações para que haja perdão. Eu falei: então beleza, então já não vou pregar coisa errada. O amor de muitos se esfriará, porque nós pensaremos mais em nós mesmos do que em Jesus e no próximo. A rebelião que Jesus fala em Mateus 24, essa rebelião que vai acontecer, ela vai ter duas faces. Primeiro, vai ter uma apatia com relação ao senhorio de Cristo e à palavra de Deus. Vão estar na igreja, mas não obedecem à palavra, e a apatia a Cristo. Gente, não se enganem, Jesus vai começar, a volta de Cristo vai começar colocando a casa dele em ordem, diz a palavra. Nós temos que ter temor. E a segunda parte é que vai vir violência contra Jesus e os seus seguidores. A gente fica tão focado na perseguição, que a gente esquece que nós temos que olhar hoje para o nosso coração. E se a igreja no Brasil nunca for perseguida, mas ela for uma igreja fria de amor, nós vamos ser mais do que a metade de evangélicos. E nós temos talvez uma maior rede de órfãos. Se cada uma igreja no Brasil adotasse um órfão, nós zerávamos a cota de órfãos. Sabia disso? Onde está esse amor? Porque a igreja no Brasil entendeu que Cristo existe para o meu prazer. Só que Cristo exige para resgatar aquele que está perdido, para curar e libertar aquele que precisa do Senhor, para aquele que precisa de cura, e através da cura ele vai crer em Jesus Cristo. Mas isso vai acontecer quando nós não formos mais egoístas. Quando eu, Gustavo, deixar de me ofender por qualquer coisa. Então, quando eu sou o centro, não tem perdão. A angústia, a tristeza, a manipulação, a vitimização, a transferência de responsabilidade. Há uma fraqueza no nosso coração que espera a resposta de uma pessoa que não seja Cristo. E aí o Espírito... Nós fizemos a cama para o anticristo. Jesus falou: perdoem e serão perdoados. A gente fala: não, isso não vai dar. Quem pode interceder pela minha causa? O falso profeta. O falso profeta vai dizer aquilo que você quer ouvir. E aí ele vai arrebanhar. E aí muitos serão enganados. Pessoal, mas eu tenho que ter medo disso? Só se você mantém o seu coração sem perdão. Se hoje, meu irmão, minha irmã, os nossos corações se encontram endurecidos pela falta de perdão, nós devemos temer isso. Mas nós não precisamos, porque Jesus Cristo já derramou o seu amor em nossos corações. Não é por falta de aviso que nós seremos enganados, é por escolha. Só que quando Cristo é o centro, há perdão. Nós recebemos e entregamos amor. Há descanso. Eu abro mão da justiça humana, a responsabilidade, porque eu tenho um novo coração e Espírito Santo, então eu não transfiro mais. Eu entendo, essa dor é minha responsabilidade, eu vou resolver essa situação, porque eu sei que o Espírito que está em mim quer isso, que eu tenha paz com os meus irmãos. E há uma força em saber que eu creio naquele que vivo está.
Eu não fico esperando levantar alguém que vai falar o que eu quero. Eu tenho Jesus Cristo que fala toda a verdade em amor. Portanto, o amor a Cristo e uns aos outros será um fator determinante para um novo derramar do Espírito Santo. A banda pode subir aqui. O amor a Cristo e uns aos outros será um fator determinante para um novo derramar do Espírito Santo. A igreja que Jesus vem buscar a noiva, que a Bíblia fala como noiva, ela é apaixonada por Jesus. Ela não é apaixonada pelas coisas deste mundo. Vão dar um calote na noiva, ela vai falar, tudo bem, eu tenho um noivo. Vão ser injustos com a noiva, ela vai dizer, tudo bem, eu tenho um noivo, espera ele voltar. O diabo tem tentado, meus irmãos e irmãs, nos enganar. Falamos que existem coisas mais importantes do que Jesus. E uma das coisas que ele tem usado é a ofensa. A maior ferramenta do diabo nos nossos dias é a ofensa. Porque isso nos divide. Isso destrói casamentos. Isso rompe relacionamentos de pais com filhos. Isso rompe relacionamentos de amizade. Isso rompe a nossa capacidade de servir sem esperar nada em troca. Estamos fazendo coisas. Estamos planejando a vida onde nós somos o centro. Mas eu não vejo problema nisso. Leia o texto de Mateus e João e me diga se Jesus não tem um problema com isso. Jesus não tem problema com dinheiro. Jesus não tem problema com doença. Jesus tem problema com idolatria. Qualquer coisa que ocupe o lugar dele. A ofensa pode ser um ídolo? Sim ou não? Eu nem sei mais quem eu sou. Eu só sei que quando eu conto a minha história, eu conto a minha ofensa. Ídolo. Te garanto, meu irmão, minha irmã, com muito temor, é ídolo. Onde a gente não consegue falar quem nós somos sem falar das coisas que fizeram contra nós. Ídolo. Eu sei que doeu, meu irmão, minha irmã. Eu não quero parecer insensível. Mas a sua identidade não é de uma pessoa ofendida. Você é filho e filha de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro. Larga esse osso da ofensa. Cuidado com a armadilha do engano de Satanás. O amor a Cristo e uns aos outros, pode voltar na frase mesmo, vai determinar o novo derramar do Espírito Santo. Se eu não amar a Jesus de todo o meu coração e amar ao meu próximo como a si mesmo, eu estou vivendo para mim. Se eu estou vivendo para mim, não, olha, meu irmão, minha irmã, preste atenção aqui em mim, já estou encerrando. Amar aos outros sem amar a Cristo está errado. Porque amar aos outros sem amar a Cristo, uma hora vai virar manipulação. Amar aos outros sem amar a Cristo vai virar controle. Mas não tem como amarmos a Cristo e não amarmos aos outros. Por isso a pergunta para nós hoje é o último slide, por favor. Mais um. No que eu e você temos sido enganados? No que nós temos sido enganados? Eu e você podemos estar sendo enganados sem saber. Temos escolhido ser enganados pelas coisas deste mundo, então não perdoamos, sustentamos injustiças, nos focamos somente no aqui e no agora. Como é que está o seu amor, o meu amor por Jesus e pelo meu próximo?
Ele tem sido meu Senhor e desejo dos meus dias. Eu tenho que perdoar alguém que está me impedindo de amar o meu próximo. Essas são coisas práticas, não são coisas abstratas. Porque Jesus não é abstrato, Ele é real, Ele é uma pessoa, Ele toca o nosso coração, nos leva ao arrependimento e nos enche do amor. Esse é o nosso Deus. Mas muitas vezes nós podemos estar sendo enganados. E uma das coisas, meus irmãos e irmãs, mais difíceis é perdoar sem um arrependimento do outro. Quando a gente sabe que às vezes a pessoa não se arrependeu, ou ela não sabe mesmo, é difícil ou não é? É difícil. Só que isso é amar com amor ágape. Que nós temos ouvido nessas semanas, o amor ágape é perdoar sem esperar como resposta que a outra pessoa mude. É entregar e viver livre. Por isso que eu vou convidar você a ficar em pé. Eu vou deixar essas duas perguntas. E nós temos a ceia ainda para ministrar hoje. A banda vai ficar aqui, nós não vamos cantar, mas eu queria que você tivesse esse tempo de reflexão agora no seu espírito. Pergunte ao Espírito Santo, eu tenho sido enganado? Tenho sido enganado por alguma mentira, de que eu não posso perdoar, ou de que aquela pessoa merece sofrer? Sonde o seu coração agora, meu irmão, minha irmã. Fale com o Espírito Santo neste momento. Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu tenho caído em engano. Eu tenho me atentado a coisas que não são importantes. Eu tenho sofrido essa influência, quando eu sei que o Senhor quer que eu ame a Ti e ao meu próximo. Feche seus olhos. Tenha um tempo com o Espírito Santo.